Bom dia com alegria, mais uma segunda-feira, louvando, agradecendo, bendizendo a Deus por tudo, né? Oh, glória a Deus, Pai. Tomei um cafezinho agora, irmãos, como é saboroso, né? Aí a gente agradece, eu pelo menos, eu agradeço a Deus, eu falo, Pai, obrigado. Obrigado por sentir, poder sentir esse sabor, poder sentir o sabor dos alimentos, obrigado pelo ar que respiramos, pelo dom da vida. Pelos amigos, irmãos, esse final de semana nós tivemos um encontro dos jovens, né? E não é encontro, foi o que o Elcio falou, é um retiro dos jovens. E nós fomos para interceder, e foi bênção e mais bênção. E como que a gente aprende, né? A gente aprende com os jovens, a gente fica ali intercedendo, vem toda a memória do que nós éramos. E a gente começa a lembrar do passado da gente, como que Deus nos transformou, nos curou, e tá ali curando eles, mudando, transformando a vida deles. Eu creio que ali teve muita cura, muita bênção, e de lá vai sair muitos e muitos frutos, né? A palavra foi a videira, João 15. João 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. E foi muito, muito especial, muito bom, vai ficar marcado, né, nas nossas vidas. E a gente louva, agradece a Deus. E hoje, pedindo a bênção de Deus sobre essa semana, que se iniciou no domingo, né? Hoje o segundo dia, segunda-feira, segundo dia da semana. E que seja abençoado. Aleluia. O Elcio vai dar um bom dia para vocês. Ana, Bom dia, dona Ana. bom Paz do dia, Senhor. irmã. Pode falar, Elcio. E orar, né? Agradecer por esse momento que nós tivemos nesse final de semana. Pai, o Senhor é o nosso soberano Deus Todo-Poderoso. Sim, nós colocamos Pai. todos aqueles jovens, continue na presença deles, Pai, com teu Espírito Santo e poder. Se manifesta para eles em espírito e verdade, porque eles precisam, Pai, da sua ajuda. Todos nós precisamos, nós somos dependentes de Ti. Mas esses jovens, eles possam continuar o nosso legado, que eles possam continuar disseminando a Sua palavra, o Seu amor pelo mundo. Até a sua vida, Entra com né? providência na vida deles, Pai, transformando aquelas vidas em nome de Jesus. Amém, amém. Muitas amém. coisas foram ditas, muitas coisas foram vividas naquele momento, mas que não seja só um momento, oba-oba, né? um Que oba-oba, seja mas seja mesmo uma plantação, né? Uma reflexão, e possa ser transformado em nome de Jesus. Amém. Nós colocamos nesse momento agora a Sua palavra, Pai, o Seu Evangelho, que é o Evangelho da nossa salvação. A gente não tem muito hábito de falar, mas o Evangelho é da nossa salvação. Sim, Senhor. Ele através da perdoa os palavra. pecados, Ele limpa a nossa vida, transforma. Por isso Jesus fala aí de pregar o Evangelho, a boa nova, a transformação, em nome de Jesus. E que essa Amém. palavra venha produzir muitos frutos bons, frutos verdadeiros, Pai, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Irmão, João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, discípulo João, no capítulo 14, semana passada eu falei que nós estávamos, Jesus falando com eles, dando 14 o as quê? últimas Capítulo instruções. Eu vou começar no 14. 14. Ele vai falar assim, ó. Próprio Jesus falando para ele: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele está falando dele mesmo. Eu estou aqui, eu sou o pão vivo, a água da vida. Eu não vos deixarei órfãos. Olha que lindo. Eu voltarei para vós. Então ele está ali consolando já
já prevendo que ele já sabia que tudo que estava escrito, determinado, já iria acontecer. Ainda um pouco e o mundo já não me verá mais, mas vós não Mas vós me vereis. me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. E vós vivereis. E naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai e em vós. E vós em mim e eu vós em vós. em mim e eu em vós. Esse é o maior presente que a humanidade já teve, só esse momento, esse versículo. Que é o próprio Deus dentro de um ser humano, que é o Espírito Santo, que até então nenhum ser humano já tinha. Às vezes Deus vinha e falava com determinadas pessoas por alguns profetas, mas ele não habitava no homem. Ele aparecia para o homem, apareceu para Moisés, apareceu para Enoque, apareceu para Elias, apareceu para os profetas, vários profetas, para Eliseu, né? E ele falava com o homem, dava instrução para o homem, mas ele não habitava no homem. Olha, deixa eu só falar uma coisinha, você já conclui. O Senhor, no Antigo Testamento, ele não habitava no homem, ele falava, morava em tendas, né? Ele pediu para que Moisés montasse, né, a tenda ali, ele andava ali junto. Emerson, bom dia, com alegria. No tabernáculo. No tabernáculo, né? E depois Jesus se fez homem e habitou no nosso meio. Jesus estava lá no trono de glória dele, ele deixou seu trono de glória e desceu e se fez homem e habitou no nosso meio. E depois da morte de Jesus e ressurreição, Jesus enviou o Espírito Santo, que habita em mim e habita em você. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós. E nós nos tornamos morada do Espírito Santo. E é a partir deste momento que a nossa vida é direcionada pelo Espírito Santo. É Ele que fala no nosso coração quando nós praticamos algo errado. Ele vem nos corrigir, Ele vem nos direcionar. E é isso, Ele não nos deixou órfãos. Jesus não foi e nos largou aqui sem... largou. Ele enviou o seu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você. Amém. Né? Versículo 21 está escrito assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém. Vou virar várias páginas, vou lá para 1 Coríntios. Roseli, bom Paz, dia. Roseli, bom dia. Pai do Senhor, Dona Ana, Pai do Senhor. Você falou quando? Emerson, bom dia, Pai do Senhor. Olha, 1 Coríntios capítulo 8, verso 3, está escrito assim: mas se alguém ama a Deus, este é conhecido dele. Que lindo, hein? Olha aqui. E aí ele estava dando essas instruções para os apóstolos que estavam lá, as derradeiras instruções. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Judas Tadeu: Senhor, de onde vem o que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus lhe disse, respondendo: se alguém me ama, guardará minha palavra e o meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Olha aqui. que lindo, irmão. Deus dentro da pessoa humana. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu tenho-vos dito isso, estando ainda convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Amém? É o Espírito Santo e aí que ele faz, deixou né? a paz, eu dou-vos as paz, a minha paz. Bom, não tem como viver com Jesus e ser uma pessoa derrotada. Eu escrevi aqui no rodapé da minha Bíblia. Não tem, irmãos. Não tem como você guardar as palavras de Deus e amar a Deus e Deus não
fazer as coisas A sua vida boas, a sua transformar, vida né? transformar na sua presença. Não é a troca. Presta muita atenção. É bênção. Eu odeio essa metodologia de troca com Deus. Aí aquela igreja ali é uma bênção. Tá dando isso, tá dando carro, tá dando isso, teologia de prosperidade. Não funciona, é mentira. É de Satanás, e de Satanás é o pai da mentira. Não existe isso. É uma coisa, Deus ele abençoa. Olha o que eu acabei de ler. Aquele que ama a Deus, se alguém me ama, este é conhecido dele. E ele deu Você uma tem um bênção. filhinho amado, esperado, gerado, Você quer dar que tudo de bom nasce. pra ele, né? o seu netinho, que te ama, que gosta, que é agradável, que é educado, que é uma pessoa boa, você ama, ele ama. E as coisas bem material vêm porque quando você tá... Automaticamente você vai num lugar, você fala, Você vou lembra comprar dele. isso para ele, É. que bênção. E não só netinho, eu tenho umas pessoas que eu gosto, que eu vejo, criança, Que a gente por lembra, exemplo, quer dar alguma que eu coisa. lembro, falei, vou comprar um presente para esse menininho, assim, só para ele ficar mais feliz, porque só vive sorrindo, abraça a gente, cumprimenta com carinho. É, E não é que a mãe e o pai educaram ele assim, ele já tem por natureza ser bom. a bondade, o amor, um caráter feliz, uma pessoa feliz, né? E quando Jesus estava dando essas últimas instruções, ele deu um alerta. E isso é importante. Lá no 30 ele vai falar assim, eu já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e o que eu faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui. Ponto. Capítulo 14 acabou, depois é a videira, e ele vai falar da videira, mas não é o meu tema de hoje. Presta atenção. O príncipe desse mundo é Satanás, o demônio, desde mentiroso, desde o princípio. Ele é o pai da mentira. O pai da mentira. E ontem nós ouvimos um culto, né? Nós assistimos um culto onde foi dito nada mais, nada menos do que uns 8 lugares diferentes que falam sobre a mentira. Que nós temos, se você entrar na live da Igreja Adonai, você pode assistir o culto todo, onde nós vemos que o pai da mentira, enganador, desde o princípio, é Satanás. E muito interessante que o mundo abraça isso com uma tal maneira que a mentira, ela tem até um dia da mentira. Dia 1º de abril, dia da mentira. Até isso, não existe o dia da verdade, mas o dia da mentira de Satanás existe. Porque o mundo fala, o mundo dita regras para as pessoas. E nós as pessoas acham, também, né? Às todo vezes, mundo mente, a gente mente, todo irmãos. mundo jura por Deus. A gente não quer. Todo mundo faz uma mentirinha boa, mas é pro bem, eu não estou prejudicando ninguém. Quando você não quer magoar alguém pergunta alguma coisa para você, você fala uma mentira para agradar, isso é errado. E né? ontem foi pregado isso, e aí, gente, mas não é o tema de hoje, mas isso que eu quero te falar. Uma pessoa que vive segundo o conceito de Satanás no mundo, ele é o contrário desse que eu li agora. É uma pessoa derrotada, fracassada e vive numa mentira e acredita na mentira dela. Nós conhecemos pessoas, eu não vou falar nome, mas nós conhecemos pessoas que tudo que sai da boca dele é mentira. Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Todo mundo conhece, tudo. Se ele te pedir um dinheiro emprestado para fazer alguma coisa, é mentira. É mentira, ele não vai fazer nada aqui. Nem vai te pagar. pagar. Nem vai te pagar, nem... Aí você chega, você vai numa oração, você olha para a cara da pessoa, a pessoa chora, aquela lagriminha de crocodilo. Mentiroso, falso. Mas, às vezes, não é culpa dele. Já está nele. O espírito do demônio, do Satanás, o pai da mentira, enganador. Aqui Jesus está falando assim, ó, já falei muito com vocês.
Vocês lembram o Judas? Judas andava com Jesus e o Satanás tomava conta da vida dele. O coração dele já estava em Satanás, né? Porque era mentiroso, era falso e andava com Jesus, irmãos. Nem todos que andam com Jesus, que você fala, tá ali, anda com Jesus, tem o coração verdadeiro. Então a gente tem que prestar muita atenção, orar, pedir ao Espírito Santo que o nosso coração seja verdadeiro, que as nossas palavras sejam verdadeiras. Jane, Deus abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Bom dia, Jane, Pai do Senhor. E aí a gente tem que ficar sempre ligado no que ele diz. Dia. Sabe por quê? Porque o único caminho que leva à salvação é Jesus, não tem outro. Mas dois caminhos, eu rezo tanto, eu oro tanto. E ele fala, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade, a verdade, irmãos. Ele não fala, eu sou o caminho, a mentira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E se queremos estar conectados, ligados em Jesus, né, que é a videira, nós temos que andar na verdade, né? Falando a verdade, irmãos. O verdadeiro homem cristão, irmãos, não precisa de fazer, não pode, não deve falar nem que for uma mentirinha assim, aí é pro bem, minha mãe saiu, por exemplo. Não pode. E a mãe está em casa. Essas coisas é muito normal. E ela começou com palavra que foi juramento. Quem nunca jurou? Juro por Deus. Não pode jurar também. Juro. Também não. A palavra vai falar justamente o contrário. É para não jurar nem pelo céu e nem pelo... E também você não tem que perguntar, Rosângela, paz, irmã, Deus te abençoe. E você também não tem que perguntar assim, falar pro outro assim, quando você está conversando com o outro, jura? Não, irmãos. Você vai fazer o outro pecar, né? Exatamente. Não, nunca pergunta pro outro, jura? Tem pessoas que têm esse costume de ficar, jura? Não juro nada, meu sim é sim, meu não é não, irmãos. A palavra de Deus vai falar isso. Sim é sim, meu não é não, não tem que jurar, não jure por nada. Eu estou procurando, né? Se ele vai falar, não estou procurando. A gente tem que ser verdadeiro e a pessoa tem que confiar em você, saber que você está falando a verdade, porque você tem um Deus e você sabe que o Satanás é o pai da mentira e Cristo é a verdade. Então eu quero servir a Cristo, meu coração tem que estar ligado em Cristo, não na mentira, que é Satanás. Satanás é o pai da mentira. Isso a gente tem que ouvir. Regina Freitas. Oi, Regina. Paz, irmã. Bom que Deus te dia, abençoe, paz. Regina. Ouça que eu vou ler agora. Mateus, ele vai falar das árvores e os frutos. Conhecereis a árvore pelos frutos que ela dá. Aí, ele vai falar assim no versículo 33, em Mateus capítulo 12, vai falar assim, mas eu, olha Jesus falando, mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque as tuas palavras serás justificados, pelas tuas palavras será condenado, ou salvo ou condenado. Presta atenção. Então, uma pessoa que só fala coisa má, coisa errada, e mente você vai descaradamente, ser condenado. E é Jesus que falou. Todas as coisas que... E ainda ele vai falar assim, raça de víboras. Não é João Batista, também falava essa frase já. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Não dá. O que há em abundância no coração, e disso fala a boca. É aquele ditado, a boca fala aquilo que o coração está cheio. E é verdade. Porque o mal entra no coração. Satanás dissemina a maldade dentro do coração da pessoa. E a pessoa é uma pessoa má. Eu estava falando isso com o Fabiano sexta-feira. Falando com ódio das coisas. Você não quer fazer, não faz. Mas não fala. Ninguém é obrigado a fazer. Eu preguei outro dia
E ontem também foi falado sobre isso no final do culto, sobre Ananias e Safira, que eles venderam uma herdade e eles mentiram. Eles mentiram sobre o valor e eles retiveram parte do dinheiro para eles e mentiram. Eles falaram para Pedro, olha, nós vendemos por tanto. Gente, analisa bem uma coisa. Ninguém obrigou. O terreno era deles, era meu, era da Célia. Vou dar um exemplo agora aqui, só para a gente compreender. Outro dia uma pessoa escreveu na live, eu nunca entendi essa palavra dessa forma. Mas presta atenção. A igreja primitiva estava começando e eles estavam doando as coisas. Um vendia uma coisa, eu tenho um terreninho ali, eu vou vender, eu vou dar. Tá. Era tudo em comum. Era deles. O terreno, era deles, né? Do casal, um terreno. Ele fala uma herdade na Bíblia, um terreno. Eles poderiam falar assim, olha, eu vendi o terreno por 100 mil, mas eu preciso de dinheiro, eu vou te doar 50. Eu vou te doar 50. E vou ficar com 50. E vou ficar com 50 mil porque eu estou precisando. Pronto, é deles. Você dá o quanto você quer numa igreja. Agora não, fizeram todo um carnaval, combinaram antes. Falou, você vai lá, você fala que você vendeu, a gente guarda, esconde e fala que vendeu por 50 e doa 50. E Pedro falou para ele assim, Ananias, porque mentiste. Não, porque olha a palavra como que é. Porque você deixou Satanás colocar a mentira dentro do seu coração e mentiste para o Espírito Santo, você vai morrer. Olha que triste. E ele caiu duro e morreu. E outra, pior ainda, que quando a esposa chegou, a palavra vai falar, a Safira chegou, a esposa dele, ele já estava colocando, já tinha carregado ele para fora, morto. Ela chegou e ainda confirmou essa mentira. E ele falou, porque mentiste ao Espírito Santo, que seja feito igual seu marido. E ela caiu morta e morreu também. Ambos morreram por causa da mentira. Então, por isso que eu falo, é só falar a verdade. E olha, hoje eu não posso, eu estou apertado, não vou te dar nada esse mês. Acabou. É a verdade. Ninguém é obrigado a nada. Olha, eu estava contando que eu ia ter um serviço e esse serviço não apareceu. Irmãos... E falar a verdade para o outro, né, Elcio? A verdade é a chave de todas as coisas. Ontem o pastor Mauro estava pregando e eu estava sentado no primeiro banco, essa live estava travando toda hora na igreja. E eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo quando eu trabalhava na Bristol. Era uma correria, irmão, você não queira saber que correria para dar conta, aquela coisa, sabe, corre tudo. E eu era operador de máquina, eu era operador de empilhadeira, eu era tudo naquela firma. Fazia um monte de coisa, muita função. Eu fiquei 20 anos fazendo tudo. E um belo dia, eu peguei a empilhadeira e coloquei na minha máquina um composto de borracha, que era a letra a mesma, mas o número diferente, sabe assim? Eu não lembro mais. Tipo TQ677, TN677. Sabe quando você bate o olho assim, só vê o 677, já carrega e faz? Só que, como eu tinha muita experiência com essas máquinas, eu fui o primeiro operador desse tipo de máquina que teve na América Latina. Pelo cheiro daquela borracha, eu falei, tem alguma coisa errada, tá diferente. Porque é tudo preto, todas elas. Mas uma brilha mais, uma brilha menos, uma tem cheiro diferente. Eu peguei, aí eu corri na etiqueta para olhar, porque a gente tinha que marcar. Errado, já tinha feito um monte. E se eu deixo, o material sai da mesma forma, mas ele vai dar problema no futuro e eu não sei que problema que é. Eu não sei que problema que é. De repente, se eu deixo esse negócio ir para frente e isso passa numa inspeção e eles constroem um pneu de caminhão com essa peça diferente, estourava um pneu na estrada, matava uma família, entendeu? É assim que funciona, vários tipos de material diferente. Eu recolhi tudo, coloquei numa mesa de ferro quadrada, pus um plástico, pus uma etiqueta vermelha e chamei meu chefe e contei a verdade. Ele falou, foi alguma coisa para frente? Falei, não, já recolhi tudo, tá tudo aqui. Irmãos, sabe que em vez de levar uma bronca, eu levei um elogio? Quem fala a verdade não merece Porque castigo. foi a verdade.
A minha mãe sempre falava assim, quem fala a verdade não merece castigo. Eu estou dando um exemplo que na hora já veio na minha mente ele estava falando, lembrei. Agora se eu mentisse, como que eu vou esconder? Eu ia esconder lá meia tonelada de borracha estragada. Você podia dizer. Na verdade a gente não estragava, por quê? Que depois isso daí ia ser usado devagarinho, né, aos poucos. Mas é que eu lembrei de uma coisa que a gente não pode deixar. Senão a coisa vai virando uma bola de neve. Bola de neve. E vai aprendendo a mentir, e a mentira vai fazendo parte da vida. Regina e você vai Freitas Lopes, né, Pai Regina? Senhor. Irmãos, e eram esses conselhos que Jesus Cristo deu, que estava escrito aqui no capítulo 14 de João, do Evangelho de Jesus. E quando Jesus fala, irmão, quando ele deu essas instruções, a Célia gosta muito de pregar o Antigo Testamento, as histórias. Aqui, o próprio Jesus falando para nós. O Evangelho, os 4 Evangelhos e o livro do Apocalipse, na minha Bíblia, toda escrita em vermelho, quando Jesus abre a boca e fala alguma coisa, irmão, é tudo escrito em vermelho. Eu gosto porque é o próprio Deus falando na minha vida. E no Antigo Testamento a gente tira muitas histórias também de homens que mentiram e foram fulminados. Muitos deles. Sabe assim? Eles mentiram e foram fulminados. Acabou com a família, acabou com eles. Então, assim, a gente vai aprendendo com a palavra dia a dia. E a mentira, irmãos, eu não falo, eu falo, agora eu vou falar eu. Quantas vezes eu já menti para tentar não desagradar uma pessoa, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele vem nos transformando dia a dia e a gente tem que pedir ao Senhor, Senhor, não permita, Pai, que eu faça mais isso, Senhor, não permita que eu minta. O Senhor me der um modo de falar para a pessoa sem magoar a pessoa que eu não vou fazer isso, que eu não quero fazer isso, que eu não... Sabe assim, irmãos, a gente às vezes inventa uma desculpa e essa desculpa é uma mentira, né? Aleluia. A gente fala assim, faz isso para mim. Não vou fazer porque é nada. Você não vai fazer porque você não quer fazer. Exatamente. Mas aí você inventa 1000 desculpas para a pessoa e isso é mentira. Amém. Né? Você não é sincera com a pessoa. Aleluia, glória a Deus. E hoje o Senhor começa a semana para mim, para você. Não deixe que o pai da mentira, que é Satanás, tome o teu coração. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Amém. Se encha da presença do Espírito Santo falando a verdade. Peça para Deus te mostrar, né? Como não desagradar o irmão e como ser verdadeiro com ele. Amém? No nosso Vou ler o último inteiro. versículo antes dos Orar por cura. Dos enfermos, a gente apresentar os nomes diante de Deus que nos pediram oração. Apocalipse capítulo 22. Jesus, o próprio Jesus fala assim, João, escreve isso para os meus filhos no futuro. Está escrito aqui, ó, ficarão de fora. De fora de onde? Do céu, da morada eterna. Os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Olha. Então a mentira tem o mesmo peso dos outros pecados. De prostituta, é o mesmo peso do assassinato, da prostituição. Olha que grave. Da idolatria, da feitiçaria. E às vezes a gente pensa assim, é só uma mentirinha. Não é só uma mentirinha. É se afastando da presença do Deus Todo-Poderoso e indo mais perto de Satanás. Sabe, cada vez que a gente mente, a gente está chegando mais próximo de Satanás e mais distante do Deus Todo-Poderoso. Então, vamos orar hoje, vamos pedir que a partir de hoje, Senhor, desse momento, Pai, que nós estamos na Tua presença, que a nossa boca abra para a verdade, Senhor, que toda vez que a gente for falar uma mentira, Teu Espírito Santo possa nos constrangir, possa vir nos cobrar que estamos errados. Nós te pedimos perdão, Pai, pelas mentiras que falamos até hoje, Senhor. Nós te pedimos perdão
por tudo, Pai. Nós queremos estar na Tua presença. Cristo é a verdade. Nós queremos estar na presença desse Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Quer mais falar alguma coisa? Não. Vamos orar? Vamos orar por cura? Aleluia, Deus. A cura da boca, da língua, do coração. Que o Senhor possa Não curar. esquecendo que hoje à noite nós teremos live 18 horas, segunda-feira, como já há mais de 5 anos. Eu não sei precisar, mas é mais de 5. Né? Pastor Eduardo ontem lembrou, Elcio, a live permanece desde o início da pandemia. Ele falou, eu tenho acompanhado, e ele falou assim, e que bom que persevera, né? É a perseverança. E é bom. Não importa se uma pessoa vê, ou 2, ou 3, ou 1000. Importa que é uma semente que está lançada. Amém? Vamos colocar o nome dos irmãos que nos pediram oração. Vamos orar assim pela Márcia, pela Consuelo, pela Beatriz, Josiane, Regilson, Samuel, Davi, Miguel, Vitória Gabriele, Hugo, Tiffany, Ângela, Pastor Eduardo, Rafaela, José Henrique, Maria Clara. Ontem pediram pela Maria Clara. João, Antônio, Clemência, Ronaldo, Elô, Maria Emília, Luiz, Maitê, Amauri, Nara, Tatiane, Renata, Julinha, Jéssica, Roseli, né, Roseli? Você e toda a tua família, a Roseli está aqui, viu, minha irmã? Pelo pedido do teu coração, tudo que você está pedindo para o Senhor que Ele possa, Aleluia. se for para o bem teu, Em nome de Jesus. concretizar em nome de Jesus. A Neiva Neves, o João Vitor, a Zilda, o Hermes, a Raquel, o Bruno, o Zé Carlos, a Giovana, o Fabiano, a Solange, a Denilda, Helenice, Marta, a Vitória, o Servo, o Valdir, esposa e netinho, a Edna, o Paulo, a família Melo, a família Gobo, a família Fuga. E a família Gerolim. Coloca, escreve aqui para mim que também a família Gerolim é do lado da minha avó, do lado dos meus avós paternos, por parte da minha avó, que é a família Gobo e a família Gerolim. Nós somos grande família. Regina, pela família Rosângela, né? Família Alves, a Regina, família Freitas Lopes. Entregando todas as famílias na presença desse Deus Todo-Poderoso, agradecendo por mais essa palavra, né? Como que a gente aprende, vamos, né? Colocar assim, e é muito bom. Irmãos, vamos colocar o nosso dia de trabalho, nossa semana que está iniciando hoje, né? Hoje a semana começa no domingo, mas a semana produtiva na segunda-feira. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. E todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós, e Regina? agindo Deus, quem impedirá, Rosângela? Ninguém. Santo Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, colocando todos os irmãos que estão na live assistindo, aonde quer que essa live venha passar, que a pessoa venha assistir, que o Senhor entre, Pai, e essa palavra seja uma semente boa num coração bom, fértil, é o que nós queremos em nome de Jesus. Abençoa cada um, dá-nos uma semana feliz e abençoada, guia-nos nos todos os caminhos, nos protegendo. Amém. Amém. Um abraço para a Jane, para a Roseli, para o Emerson, para a Ana, Ednei Paulo, Maria, Luiz Alberto Eva, Gobo, que assiste Luiz sempre, Gobo, todas as pessoas Rosângela. Quem que é essa fotinha aqui, pequenininha? É a Jane. Amém. Todos, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, viu, irmãos? Amém, muito bem. Amém. Regina, minha irmã Regina, conseguiu entrar com a gente, que bom, que Deus te abençoe, amém. Viu? Irmãos, e assim, a paz do Senhor Jesus, que essa semana seja feliz e abençoada em nome de Jesus. Todos, amém? E vamos mandar na até verdade. Até a noite, para quem entrar na minha live da noite, quem puder, e até amanhã de manhã, se Deus nos permitir. Mais um ensinamento para nós, Fique né? na paz do Senhor Jesus. Chuva de bênção. Amém. Amém. Opa!